A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou estar fazendo a leitura da palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 19, versículo 12. Elias no monte Horebe. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Amém? Amém, irmãos? Nessa pandemia, as pessoas tomadas pelo medo, tomadas pela ansiedade, podem ter outros males que já tinham e são agravados, ou elas podem ter. Dentre eles está a depressão. A depressão tem tomado conta da vida de muitas pessoas. É a doença desse século, mas com essa situação adversa, ela agrava. A palavra de Deus também fala sobre a depressão. A depressão, apesar de estar de uma maneira muito mais intensa nos nossos dias, ela sempre existiu. A Bíblia não cita o nome depressão, mas vai mostrar personagens bíblicos e muitos até fiéis a Deus que tinham esse problema. Se você observar nesse texto da palavra do Senhor, de 1 Reis 19, 1 a 20, você vai ver a vida de Elias. Elias foi tomado pela depressão e ele venceu a depressão. Por isso, esse é o tema da nossa meditação hoje. A cura para a depressão. Sim, apesar de não ser psicólogo, nem psiquiatra, eu posso dizer para você, mesmo como leigo, que há cura para a depressão. E a palavra de Deus nos garante isso. Vamos observar a história de Elias. Elias, ele se sente ameaçado pela rainha Jezabel, que quer matá-lo. Ele cai em desespero, é tomado pelo medo. E depois, ele se sente confuso. E mesmo tomado pelo medo, ele perde a vontade de viver e pede ao Senhor a morte. Quer apenas dormir e não tem vontade de fazer nada. E começa a murmurar a Deus, dizendo que muitos profetas, seus colegas, morreram. Observe bem se esses não são os sintomas da depressão. É a primeira coisa que nós vamos observar na palavra de Deus. Deus mostra a realidade da depressão. A depressão é uma realidade. A depressão não é do diabo, a depressão não é de Deus, a depressão é uma doença psicossomática que faz parte da vida do homem. O homem, mesmo cristão, ele pode cair em depressão. Elias era um homem de Deus e ele caiu em depressão. E aqui nós vemos todos os sintomas. Se você perguntar para qualquer psiquiatra, qualquer psicólogo, ele vai dizer que a depressão, muitas vezes, ela surge do nada, mas pode surgir com uma ameaça. Elias foi ameaçado pela rainha. Quando o homem se sente ameaçado, ele muitas vezes cai em depressão. E é o que nós estamos vivendo hoje. Às vezes você não tem depressão, mas você está deprimido, que é diferente. Ou você tem tendência à depressão. E nós podemos observar que por que isso acontece? Quando muitas vezes nós nos sentimos ameaçados. E nós estamos sendo ameaçados por essa pandemia, por essa adversidade, por essas notícias ruins. Depois, nós vemos todas as consequências. O medo, quem não está tomado pelo medo? Muitos de nós. Quem não perdeu o sentido da vida, ficar só em casa e tal, não tem vontade mais de fazer as coisas
e não tem vontade de levantar-se, e quem não está murmurando como Elias? Elias pediu a morte e nós vamos ver que aumentou os casos de suicídio nesses momentos adversos. Então essa palavra para você, que às vezes está se sentindo deprimido, ou até mesmo você que está em depressão. A palavra de Deus tem a solução para o seu problema. Não que você vai deixar de consultar o médico. A palavra de Deus nunca mandou você rejeitar o médico. Pelo contrário. Mas se você tem um sintoma leve, se sente deprimido, você pode buscar a solução na palavra de Deus. E até mesmo você que usa medicamentos ou vai ao médico regularmente, até o psicólogo, você pode ter a ajuda fundamental de Deus que pode te tirar desse problema e até mesmo usar o médico ou o psicólogo. Sim, a palavra de Deus em primeiro lugar diz que a doença existe, mas nós podemos observar na história de Elias, caminhando um pouco mais e ver que Deus trata do problema. Deus tratou de Elias. Deus teve paciência com Elias e Deus não rejeitou Elias. Havia muitos profetas em Israel. Deus podia levantar qualquer profeta, mas Deus sabia que Elias era valoroso. Era um homem que tinha feito muitas proezas. Deus o usou grandiosamente. Ele tinha acabado de vencer os profetas de Baal. Ele tinha acabado de orar a Deus e Deus mandou chuva quando caiu nesse problema. E Deus tratou dele. A mesma coisa é conosco ainda. Deus te ama, Deus não te rejeita. E esse é o primeiro passo para você sair da tua depressão. Você tem que conhecer esse Deus, você tem que saber que Ele existe, você tem que acreditar nele e ter certeza de que Ele te ama e tem um plano para a sua vida. A partir do momento que você confiar nesse Deus e se entregar a esse Deus, você vai dar um passo fundamental para você vencer não apenas a depressão, mas qualquer outro mal. E essa palavra para você também, que não tem depressão, mas está deprimido, já perdeu muitas vezes o sentido da vida, a alegria de viver. Deus te ama, Deus não te abandona. Deus cuidou de Elias, Deus não rejeitou Elias e Deus cuida de você. Outra coisa que nós vamos observar na vida de Elias é que Deus teve paciência com Elias. Observe bem, Deus teve uma paciência muito grande com Elias, porque Elias deitou debaixo daquela árvore e ficou lá dormindo. Deus deixou ele dormir, no momento certo Deus o acordou, ele não quis acordar, Deus novamente o acorda, Deus não o rejeitou, e depois Deus deu a ele o alimento, ele caminhou, entrou na caverna, só queria dormir, ficava murmurando, ficava reclamando. Deus teve paciência com ele. Observe bem a paciência que Deus teve com Elias. E assim é o nosso Deus. Nosso Deus, ele é zeloso, ele é um Deus de justiça, é um Deus que disciplina, mas é um Deus, antes de tudo, que nos ama. E é isso que Deus quer que você saiba, antes de tudo, que Deus, ele te ama. E ele tem paciência com você. Às vezes, nem todo psicólogo, nem todo psiquiatra tem paciência com você. De repente você não pode pagar pelo tratamento. De repente você vai comprar um remédio, você não pode comprar porque não tem dinheiro, o farmacêutico não te vende. Apesar de existirem bons médicos, bons farmacêuticos, bons profissionais, nós não estamos aqui criticando ninguém, mas Deus, ele te trata gratuitamente. Deus tem uma paciência muito grande
com você. Deus é longânimo, é tardio em irar, e Deus teve paciência com Elias. Deus cuidou de Elias, e assim Deus vai ter paciência com você no momento que você está passando por adversidades. Deus te ama. Confie nisso, acredite nisso acima de todas as coisas, e você vai vencer toda a turbulência na sua vida. Outra coisa que nós podemos observar na vida de Elias é que Deus sustentou Elias na caminhada. Deus não apenas cuidou de Elias, não apenas teve paciência com Elias, mas Deus sustentou Elias em toda a sua caminhada. Observe bem que Deus chama o anjo e o envia até Elias, e o anjo diz: acorda, coma, porque a tua caminhada vai ser longa. Ele comeu ali e caminhou durante 40 dias com a força daquela comida. Deus alimentou Elias naquela caminhada de 40 dias. E a mesma coisa e ocorre com você. Deus, ele te sustenta na tua caminhada. Mesmo no caminho estreito, mesmo na tribulação, mesmo em meio à adversidade, Deus está te sustentando. Deus está presente nas tuas tribulações, na tua vida, na tua angústia, porque ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, nada temeremos, porque Ele está conosco. Da mesma maneira que Ele sustentou Elias naquela caminhada, Deus está te sustentando, está te dando força, está te alimentando. Por isso é que acima do médico, acima do psicólogo, acima do remédio que você toma, está a palavra de Deus. E você tem que se alimentar da palavra de Deus. Se você faz uso de remédio ou não, não importa. Se você vai ao psicólogo ou ao médico, também não importa. O mais importante é que você, acima de tudo, se alimente da palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai dar forças para você nessa longa caminhada. Eu não sei quantos dias, Elias caminhou 40 dias, mas não sei quantos dias nós temos que passar por essa pandemia, não sei por quantos dias nós temos que traçar esse caminho de adversidade, esse vale estreito, mas eu sei que o Senhor está conosco, que o Senhor nos sustenta. Por isso você tem que se alimentar bem da palavra de Deus para estar forte. Se alimente da oração, se alimente da comunhão, ouça as mensagens, esteja firme no caminho do Senhor, porque Deus vai te sustentar. Outra coisa que nós vamos observar na vida de Elias, como Deus lidou com a situação de Elias e como Deus vai lidar com a sua situação. Deus acalmou toda a tempestade na vida de Elias. Veja bem que Elias entrou naquela caverna e ficou ali. De repente houve uma grande ventania, uma grande tempestade. Depois o fogo, depois o terremoto. Elias passou por tudo aquilo ali. Vendaval, fogo, terremoto. E depois, o que aconteceu? Depois de tudo isso, veio uma brisa suave e aí Elias saiu da caverna. Nós também estamos vivendo essa tempestade. Nós estamos vivendo essa ventania. Parece que há um terremoto, parece que todas as nossas estruturas foram abaladas. A nossa vida está um caos com essa adversidade. Quem é que não está sofrendo com isso? Isso parece um terremoto. E realmente esse coronavírus, ele não é brincadeira, ele é fogo. Mas meu amado irmão, minha amada irmã, assim como Deus fez na vida de Elias, que estava lá naquela caverna e viu o vento, viu a tempestade, viu o fogo, viu o terremoto, mas de repente Deus transformou tudo aquilo numa brisa suave. E assim é o nosso Deus, porque quando nós passamos pelas águas, Ele está conosco. Quando passamos pelos rios, eles não nos submergirão. Ainda que tenhamos que passar pelo fogo, a chama não arderá em nós. É o que diz o profeta Isaías. É o Senhor que nos toma pela mão e nos ajuda.
Esse é o nosso Deus. Você pode estar deprimido, angustiado, você pode estar até com graves sintomas de depressão, mas há cura para você. Deus cuida de você. Deus pode transformar a sua vida como transformou ali os dias de Elias. A tua caminhada é difícil, o terremoto está aí, a tempestade está aí, mas Deus está com você e Ele não vai deixar o seu barco afundar, Ele não vai fazer você ser derrotado por esse mal, por essa depressão, por essa angústia, por esse coronavírus. É o que nós vamos observar. Depois da tempestade vem a bonança. Depois da adversidade vem a prosperidade. O Senhor é aquele que nos garante vitória. Mas vamos observar ainda como Deus tratou o mal de Elias. Eles estavam lá na caverna, todo deprimido, passando por todas as adversidades que nós citamos aqui. Mas de repente Deus chega para Elias e fala assim: Elias, sai da caverna. Elias, sai daí e você vai ungir o rei da Síria, você vai ungir o rei de Israel e você vai ungir Eliseu como teu sucessor. O que Deus está mostrando aqui? Como é que Deus lidou com o problema de Elias? Deus teve paciência com Elias, Deus sustentou Elias, Deus acalmou a tempestade de Elias, mas no momento certo Deus falou assim: ó, Elias, agora sabe como é que você vai curar dessa depressão? Sabe como é que você vai vencer esse mal? Você vai trabalhar para mim. Você vai ser usado na minha obra. Vai, levanta e faz o seu trabalho. Vai ungir lá os reis, ungir o profeta. Vai fazer alguma coisa, Elias. Não fica lá na caverna, não fica lá dormindo, não fica lá pedindo a morte, não fica lamentando, mas haja. Olha como Deus é sábio, olha como Deus é magnífico. E Deus deu o tempo devido, e no tempo devido Deus chegou e falou assim: o que falta para você, Elias, é trabalho. Sabe como é que muitas vezes as pessoas se curam da depressão, da angústia, do tédio? É com trabalho. E nós podemos observar que até mesmo os grandes psicólogos, psiquiatras, eles usam a laboroterapia como solução para a depressão. Eu não vou alongar muito, mas eu vou falar de uma experiência na minha própria família com a minha mãe. Minha mãe foi tomada por uma depressão, onde ela só deitava no sofá e não queria saber de mais nada. Minha mãe que sempre foi acostumada a trabalhar aqui, trabalhar acolá, correndo. De repente, essa era a visão que eu tinha da minha mãe. De repente, minha mãe prostrada num sofá, caindo em depressão, chorando, magoada. E de repente, Deus trabalhou na vida dela. De repente, Deus a curou, sabe como? Ela assumiu um cargo na igreja e ela começou a evangelizar na minha cidade, Cássia. Ela começou a trabalhar numa congregação que ficava num bairro de pessoas humildes, chamado Vila Doutor Gaspar, e ali ela começou a cuidar de crianças, ela começou a encontrar o sentido da vida, e ela se recuperou. E assim ocorre na sua vida. Eu não sei o que está te assolando, mas se você buscar uma ocupação, porque quando nós estamos ociosos, o inimigo trabalha. Mas quando nós trabalhamos, o inimigo é vencido. Por isso, se você se sente fracassado, acha que nada tem sentido na sua vida, descubra o seu valor. Elias, ele foi tratado por Deus dessa forma. Deus falou para Elias: você tem muito valor, você tem que trabalhar, você tem que fazer a obra. E sabe quando nós nos sentimos valorizados? Quando nós nos sentimos úteis. E assim Deus trata a depressão, Deus trata a angústia. E essa é a melhor forma e a mais eficaz de tratar o homem em suas angústias, em seus males, em suas depressões. Por isso, Deus realmente é aquele que pode te curar da sua depressão, da sua situação adversa. E finalmente, meus amados irmãos, Deus, ele preserva a vida daquele que é fiel. Interessante observar que Elias chega para Deus e fala lá dos profetas que morreram, fala lá dos problemas, ele queixa. E você deve fazer o mesmo. Quando você estiver deprimido, conte para Deus, não conte para o vizinho, não conte para a mulher fofoqueira, não conte para esse ou para aquele.
mas conte os seus problemas para Deus. Deus vai solucionar o seu problema. E aí, Deus chega e dá a resposta para Elias. Elias, é o último versículo desse texto. Elias, sabe aqueles profetas que não se dobraram diante de Baal? 7.000, e nem beijaram o ídolo? Eles foram salvos, eles foram preservados, eles estão vivos. E o mesmo ocorre com você, Elias. Deus mostrou a Elias que Ele, o Deus de Israel, é que nos sustenta. E é isso que Deus quer mostrar a você, meu amado irmão, minha amada irmã. Saia dessa depressão, vença essa angústia, essa dor. Não fique deprimido, mas confie no Senhor, porque Deus vai preservar a sua vida como preservou a vida de Elias. Deus vai curar você, Deus vai restaurar você, Deus é o remédio para você. Por isso, você vai também vencer como Elias venceu, porque depois de sair daquela depressão, Elias ainda fez muitas coisas grandiosas na presença de Deus, e Deus também tem grandes coisas para você. Por isso, que você possa vencer os seus males, as suas adversidades, os seus temores. Porque o salmista diz: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Que Deus te abençoe e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém.